estava montando uma peça, talvez a sua primeira peça de caráter brasileiro e afro-brasileiro, que foi O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso. Mas antes de chegar aí, eu devo dar o contexto em que o teatro experimental negro existia. No Rio, e creio que em São Paulo também, o movimento teatral era efervescente. Tinha peça em todos os teatros, de atores de todos os matizes, revelando vários atores. Tinha o TBC, no Rio tinha várias companhias, de Eva Todo, de Henriette Morilon, de Procópio Ferreira, Bibi Ferreira. Enfim, havia um movimento teatral muito grande, tanto no Rio quanto em São Paulo. Só que dessas peças, você assistia e faltava alguma coisa. Eram peças onde o negro não existia como pessoa ou como personagem. Eu me lembro que eu fui ver a peça Senhora, do José de Alencar, com a Bibi Ferreira, no teatro que hoje é o Teatro Dulcina, e o único preso negro que aparecia era o cara que passava ao fundo carregando uma bandeja. E terminava a participação dele. Não era possível. Né? Então, esse não era possível é uma coisa que estava na cabeça de várias pessoas. Porque o teatro, quando o Abdias criou, e eu já conheci o teatro criado, mas quando o Abdias criou o teatro, houve uma grande reação de várias pessoas, de imprensa, de intelectuais, etc., dizendo que por que teatro experimental do negro? Isso vai dar o seguinte: vai aparecer o teatro experimental do branco. Então, ele defendeu a tese de que o teatro experimental do negro nascia para o confronto, nascia para marcar o terreno de uma maneira belicosa. E, na verdade, não era isso. O teatro era produto de uma necessidade que havia na cidade. Com todos esses elencos, com todos esses nomes que eu falei, que não havia nenhum teatro onde tivesse um ator negro, acontece que os atores negros estavam lá, na esquina do teatro, fazendo hora para ver as pessoas passarem, grandes atores e atrizes, e ninguém era convidado para coisa nenhuma. Tinha o bar, que eles têm ainda, o bar lá do Rio, em frente ao prédio da ABI, foi o bar, o nome dele era Vermelhinho, mas não era por ideologia, não, é porque o tampo da mesa era vermelho, era tudo vermelho. Então era o Vermelhinho. E todo mundo se encontrava lá, porque ali perto tinha a Escola de Belas Artes, tinha a própria ABI, com os jornalistas e tal, e tinha os teatros irmãos, teatro ginástico e outro, teatro Dulcina, teatro Fênix, aonde o teatro do estudante, o Pascoal, já citado aqui, e foi um grande amigo do teatro, e foi uma grande liderança teatral. Ele era diplomata, era poeta, era tradutor, era ator, e ele formou esse teatro universitário, onde surgiram as figuras de, entre outros, Sérgio Cardoso, Sérgio de Brito, e vários atores nasceram do Hamlet que ele botou, do Rei Lear que ele botou. E o Pascoal, assim como os outros, eram absolutamente admiradores e incentivadores do teatro experimental do negro. Acreditavam no teatro experimental do negro com uma necessidade que o teatro brasileiro tinha naquele momento. Então, o contexto em que o teatro nasceu foi esse, né? O contexto de um grande libertação. Nós também estamos aqui. Nós também queremos participar dessa festa de Eudasíaca. Nós também queremos, nós somos aspirantes e queremos chegar lá. Foi esse o caráter do teatro, né? Que multiplicou-se. Deu um jornal chamado Quilombo, né? Que retomava os grandes jornais na Frente Negra Brasileira, em Ribeirão Preto e outros lugares do interior de São Paulo, e era o jornal que abrigava teses e difundia a cultura brasileira e criava coisas, né? Algumas discutíveis, outras não, o fato é que criava. Criou, por exemplo, o Rainha das Mulatas. Foi o concurso
Não tinha nada a ver com as popozudas, era uma outra coisa. E esse concurso, ele revelou uma artista que até hoje existe, até hoje está em Paris, fazendo sucesso. Ela foi adotada por um famoso pintor chamado Félix Labisse. Foi a Maria Aparecida. Ela era locutora da Rádio Eldorado. Ela linda e candidatou-se à Rainha das Mulatas e ganhou. E assim como teve também o Cristo Negro, e foi a provocação que o Abdias fez, por que o Cristo não podia ser negro? E vários pintores brasileiros fizeram suas obras, fizeram obras baseadas nessa tese. Teria sido negro Cristo, Jesus Cristo? E deu exemplos maravilhosos, sendo que o da Djadira foi o mais notável, e se eu não estou enganado, ela ganhou o prêmio fazendo o Cristo Negro. O professor Guerreiro Ramos, que é uma grande referência na sociologia, do estudo de sociologia brasileira, ele aderiu à causa, digamos assim, e ele criou uma coisa chamada psicodrama, que era uma espécie de uma aula de psicologia ou de psiquiatria coletiva, porque o universo do teatro, as pessoas frequentavam, eram empregadas domésticas, eram subempregados de várias coisas, da condição civil, do próprio comércio, etc. Então, pessoas que carregavam aquela herança de complexo, aquela herança de inferioridade. E o Guerreiro Ramos, através desse processo do psicodrama, ele sacudia as pessoas. Então, as pessoas começavam a respirar novamente e começavam a crer em si mesmo, participando das coisas que o teatro proporcionava. Teve o primeiro congresso de teatro de negro brasileiro também, ele é o professor Darcy Ribeiro, e foi outro grande entusiasta do teatro do negro. Bom, para não me alongar e também para não fazer uma história muito longa, só para dar para vocês a cara do teatro e o que é que ele fazia naquele tempo. Ele não nasceu só para matar a nossa sede teatral. Todo mundo quer ser ator. Então, não tem TV Globo, vai ter a TV Novo Domingo mesmo. Mas não era bem isso. Nós todos queríamos ser atores, todos que tínhamos ânsia em expressar o nosso possível talento, ou não, que dependia de atores e atrizes, do repertório que o teatro criou. Eu participei, quando eu cheguei, já tinha havido algumas experiências, né? Teve, como disse o professor, o Imperador de Ondas, com Abdias e com uma figura que, a meu ver, até hoje eu considero o maior ator que eu já vi na minha vida. Era um delegado de polícia chamado Aguinaldo Camargo. Aguinaldo agradece. O Aguinaldo era uma dessas explosões da natureza, era um ator incrível, era um homem de... bom, falar de sensibilidade é brincadeira, porque alguém tinha, né? Mas, e ele no palco era uma coisa grandiosa. Além disso, ele fez na peça onde eu entrei, que foi o Filho Pródigo, do Lúcio Cardoso, quando ele fazia Manassés. Era uma família. A história é uma parábola bíblica adotada por algum lugar onde só tinha medo. Tanto que aparece depois uma figura estranha e tal, branca, então era extrema do mundo. Bom, de qualquer jeito, estou falando isso só para glorificar esse ator, que não consta de nenhuma enciclopédia, que eu saiba, e que foi o maior exemplo de ator, confesso a você, e modéstia à parte, eu já vi grandes atores em cena, brasileiros ou não, mas a figura de Aguinaldo Camargo jamais saiu da minha lembrança, por ter sido o impacto da minha visão de ator. Isto é ser ator. Bom, o teatro experimental do negro mexeu com a sociedade, com as pessoas todas, intelectuais e estudantes, etc., o pessoal da URI,
porque foi um fato novo. Acontecia finalmente um fato novo no teatro brasileiro. Tanto que o TBC, por exemplo, quando fez Terra Sempre Terra, uma peça do Abílio Pereira de Almeida, ele recrutou atores e atrizes do Teatro Experimental do Negro para compor o seu elenco. Ele reconhecia que finalmente não precisava pintar de preto um ator como o Orlando Gui, que fez O Anjo Negro. Tiveram que chamar o Orlando Gui. O Orlando Gui fazia parte da companhia da Maria Della Costa. Então, por razões até contratuais, tinha que dar um papel para ele. Mas podia dar outro, né? Eu precisava ser rigorosamente o Ismael, que é o negro da protagonista da peça, não sei se vocês conhecem, a peça O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, outro grande admirador e incentivador do Teatro Experimental do Negro. Então, essa angústia, essa necessidade de expressão, isso povoava, né, todo aquele grupo de jovens que viam o que era ser ator e não podiam expressar o seu provável talento. Do ponto de vista de repertório, o Teatro Experimental do Negro foi também, provavelmente, a primeira companhia brasileira que se ateve a esse tema, tinha esse item da sua formação. Peças de caráter afro-brasileiro. E foi assim que nasceu Aruanda, de Joaquim Ribeiro, uma peça maravilhosa que era sobre o imaginário afro-brasileiro do ponto de vista religioso. E foi feito no Teatro Cinástico, com o elenco do Teatro Experimental do Negro, e foi realmente um sucesso. Quando eu digo sucesso, não é só pela estranheza em que as pessoas viam no palco 10 ou 15 ou 20 negros de uma vez só representando. Não, é que havia uma descoberta também da brasilidade através do repertório. E isso eu acho que foi uma das maiores contribuições do teatro negro. A brasilidade através da expressão teatral. O Abdias era uma pessoa, todos nós sabemos, conhecemos a vida dele, mas eu preciso destacar que essa multifacetada figura foi quem impulsionou todo esse movimento inicial, quer dizer, a partir do teatro, o jornal, o concurso, o congresso, tudo isso tinha a mão do Abdias. Ele tinha uma determinação pessoal de fazer isso e inoculava a gente desse micróbio, bom micróbio, que é de acreditar na necessidade que temos todos, sejamos que cor seja, de valorizar, de conhecer, de divulgar e saber que a história do Brasil, a história do Brasil no seu sentido mais amplo, ela se torna mais história do Brasil à medida que os negros estão presentes. Isso você pode notar em qualquer forma de arte. Por que a Semana de Arte Moderna, aqui de São Paulo, foi a Semana de Arte Moderna? Porque as pinturas da Tarsila, as pinturas do Portinari, as pinturas de todos os que participaram, os poemas do Mário de Andrade, a música de Camargo Mariana, todos eram beliscados pelo micróbio da afro-brasilidade. E foi isso que deu validade, na minha concepção, à Semana de Arte Moderna, de ser um movimento de libertação, que foi, rompeu com as correntes neocolonialistas, porto-europeias, em geral, não fazer teatro feito na Europa, não falar do teatro com sotaque europeu, não fazer pintura que não tivesse a presença do povo, quando se fala a presença do povo, se fala a presença do negro. Então, a história do Museu de Arte Moderna, da Semana de Arte Moderna, eu acho que é apenas uma demonstração disso que eu estou falando, que é quanto mais o negro seja presente, mais validade tem o que está sendo apresentado. E isso vale para a obra de Elias do Rego, isso vale para a obra de Jorge Amado, isso vale para a obra de Gilberto Freire, enfim, para a obra de todo mundo. À medida que você tem, você representa
você flagra a presença do negro na história do Brasil, você está dando uma validade a essa história. E você está pondo um personagem, né, importante e que não está apenas escondido no segundo plano. Não é coadjuvante, é protagonista em várias histórias. Tudo isso foi amalgamado pelo Abdias e jogado na cara da gente. E nós começamos a acreditar nisso. E mesmo sem teatro do negro, nós continuamos a fazer isso. Eu saí do teatro para fazer um grupo chamado Brasiliana, com o qual nós viajamos 25 países pelo mundo. Foi o primeiro conjunto de dança brasileira, misto, onde tinha pretos e brancos, e fizemos 25 países. Chegamos em Paris, fizemos conferência na Unesco, fizemos 3 meses de teatro atuário. Eu falei, não vou contar a história, senão vocês vão dormir aí. Ou eu só vou terminar amanhã, e a Lúcia não vai deixar. Mas é só para dar uma quinta do que o Teatro Experimental do Negro deixou como herança. Aqui em São Paulo teve uma companhia de teatro do negro, que também teve presença, que fez, que botou um espetáculo, enfim, surgiu, deu a sua voz, apareceu na sua voz. Então é isso que é fundamental a gente reconhecer e não esquecer. Que o Teatro Experimental do Negro não foi apenas uma coisa contextualizada naquele momento. Ela foi o movimento que deixou filhotes, que aconteceu deixando filhotes por aí afora, em todos os sentidos. Na pintura, na literatura, no próprio teatro. Só que, lamentavelmente, nós estamos hoje, quando se fala em teatro, nós estamos hoje exatamente igual aos anos 50. Não tem mudança nenhuma. Pode ir ao teatro aí que não tem ninguém, não. O pessoal esquece, a história é contada de outra maneira. Um momento ou outro em que se lembra, mas do ponto de vista dramático, do ponto de vista de reprodução da sociedade brasileira, está faltando muito. Se vê as novelas, você tem que estar contando para ver se aparece alguém. As histórias não contemplam a presença do negro como uma figura importante na dramaturgia, na trama histórica. Mas isso aí nós temos que brigar, e muito, e vamos brigar. Mas o Teatro Experimental do Negro, 70 anos de existência, deixou uma marca muito grande, não só na geração que nasceu com ele, como também uma referência para a geração que veio depois. Muito obrigado. Dá para ficar escutando a professora Harolda ad infinito. Vou passar a fala para o Rui e depois para a professora Elisa, tá? Rui. Isso já está. Bem, gostou? Bem, boa tarde para todos, né? E todas. Rui Moreira, meu nome. Christian falou dessa situação de eu estar aqui, alguém que tem um trabalho totalmente direcionado com o corpo, uma trajetória totalmente construída em uma arte do corpo. Mas é muito interessante porque quando nós nos remetemos à história e ao pensar em arte, né, africana, nós vamos ver que não existe tanta separação assim, né? Nós vamos ver que existe uma fusão muito potente na expressão do homem, né? E aí essa expressão ela acaba que não se fragmenta tanto pelo corpo, pela dramaturgia do corpo, enfim, ela se mistura bastante. Exatamente.
E é genial estar aqui. Eu agradeço imensamente esta oportunidade, né? Tanto a escola, Lúcia, e esse fato de nós estarmos comemorando, de nós estarmos juntos aqui nessa heterogeneidade toda, heterogeneidade em todos os aspectos, desde do foco que traz cada um aqui, até o que vai tirar a gente daqui, essa heterogeneidade. Para falar do centenário de um brasileiro, essencialmente uma pessoa que falou, que acentuou essa relação de Brasil, essa relação de Brasil enquanto conteúdo, enquanto país, enquanto diversidade, enquanto variedade, né? E logo após a fala do Haroldo, fica muito interessante observar. O ponto que eu pego é os filhos do TEM, né? As consequências do TEM, o que acontece. Eu sou paulistano, mas vivo em Belo Horizonte e faço um esforço danado para guardar minha chave da cidade mineira. E 50 anos depois do TEM, não é? Eu tive a oportunidade de ser um dos protagonistas da criação de uma estrutura de trabalho chamada Seraquê, não é? E essa estrutura, que foi batizada como Seraquê, ela teve a liberdade, uma das liberdades é a história, a trajetória do TEM, de ter uma formação que era uma companhia de arte, ou seja, um músico, um ator e um bailarino, né? Ou seja, essa fusão, esses três focaram nas três homens, três artistas, cidadãos brasileiros, negros, cada qual com a sua história e cada qual com uma trajetória, né? Trajetória dentro do teatro, dentro da música, dentro da dança, mais interessados nesse momento em falar de ancestralidade, né? E o fato dessas pessoas terem esse interesse em falar em ancestralidade, apareceu uma expressão, uma forma de se colocar, dessas pessoas se colocarem, que também soou para a sociedade, não é? Como algo novo, como algo importante e interessante, não é? Quanto tempo vai durar esse período pós-abolicionista, esse período pós-colonialista? Não sei quanto tempo isso vai durar, porque a gente sempre ainda pego nesse lugar, quer dizer, é necessário que apareça algo de muita diferença, que crie um certo exotismo, de uma certa forma, para que se valide de alguma forma o novo, para que se valide alguns pontos que poderiam ter continuidade, assim como o teatro experimental do negro, brasiliana, e tudo isso constrói uma história. Eu não sei, por exemplo, dentro de uma escola de teatro, dentro das escolas das universidades, dentro de uma escola de arte, como é que é acompanhada essa trajetória? Não é? Como é acompanhada, por exemplo, a trajetória destes que interessados nas matrizes africanas, não é? Puxam e acentuam um trabalho de identidade da nação a partir da sua expressão em arte, não é? Então, é muito interessante ver, por exemplo, volto a dizer, dessa heterogeneidade, todos focados aqui
não é? Escutando nós falarmos de identidade, e ao mesmo tempo, como é que se constrói essa linha? Como é que se constrói essa trajetória? Não é? Existe muito pouco traço, né? Um traço meio difícil de ser seguido quando nós vamos falar de Brasil pelo prisma da identidade dessa matriz negra, não é? Falar negro ainda hoje, em 2014, de alguma forma, mexe com as pessoas, cria um certo melindre, não é? Porque toca num eixo emocional potente da nação. Um eixo emocional tão intenso que, de alguma forma, não é? Ele gera o novo, mas ele gera o novo ainda pelo confronto. Ele não gera pela liberdade de ser, ele gera pelo confronto. Não é? Então, é muito interessante, por exemplo, conceitos. Vamos falar de conceitos. Arte negra, né? Ou dança negra. Conceitos. Né? Conceitos. Não é? Nós estamos falando de conceito, nós estamos falando de recorte de interesse. Arte não tem cor, ok, não é? Mas eu posso me interessar por um ponto específico e trazer daquele ponto específico absolutamente tudo o que eu puder dedicar para ele. Não é? Eu faço parte, participo há 17, 18 anos da construção de um evento que chama FAN, Festival de Arte Negra. O FAN, todas as vezes que ele acontece, não é? Ele chama a atenção de um monte de pontos luminosos aparecem no Brasil, dizendo: eu faço arte negra, eu faço arte negra, eu faço arte negra. E aí vem um questionamento: o que é arte negra? Né? Qual é o ponto que traz para essa história? Mas, ao mesmo tempo, este mesmo festival, não é, que nasce no ano de 1995, no centenário no bicentenário da morte, tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, um apelo político, nasce por um apelo político, a necessidade de se recuperar TENs brasilianas e outras ações negras nacionais, não é? E este festival ele nasce na cidade de Belo Horizonte com essa necessidade de trazer esse traço, de traçar essa história mesmo, essa linha do tempo, não é? E esse festival ele aconteceu em 95 com a intenção de que continuasse a acontecer. Ele ficou 8 anos sem acontecer e volta a acontecer em 2003 e acontece de 2 em 2 anos, com um processo fenomênico de que a cada ano ele perde orçamento, ele fica menor. E eu quero pegar a deixa aqui da nossa ideia de terreiro contemporâneo, de dança e talvez mais, e pedir a você que eu acho que esses encontros intercontinentais, aqui estamos, Lúcia, aqui estamos, Renata, da Ellen, estamos fazendo um deles aqui mesmo, e por isso eu quero convidar vocês a levantarem-se de onde estão sentados para a gente pensar nesse encontro intercontinental como axé, que é energia. Vamos lá? Só para levantar o corpo, para fazer o sangue correr. Movimento rápido para a gente. Aqui, a pedidos. Atendendo a pedido de todos, eu quero propor que a gente pulse, só pulsar. Muito simples, nós só vamos pulsar. Só pulsar, só isso daqui, ó.
Aí em cima dá para pulsar? É? Mas mexe alguma coisa, faz pulsar alguma coisa. Pulsa. Korikoto Milodô, Orikaele Milodô. Mamba Feriô, Eambó. Mamba Feriô, Mamba Feriô, Eambó. Emalamalagé, Emalamalagé. Pulsando, Emalamalagé, Malamalagé, Oge, Oge, Malamalagé. Ok. Eu falo Malamalagé e vocês ok, ok? E pulsando. Korikoto Milodô, Orikaele Milodô, Mamba Feriô, Eambó. Mamba Feriô, Eambó. Malamalagé, 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 pulsando. Malamalagé, Malamalagé, ok? Ei, Baixou aqui o espírito do tem. Baixou aqui o espírito do tem. E eu quero agradecer aqui o Haroldo, porque o Haroldo trouxe aqui o nome de um ator que ninguém aqui deve esquecer, que é o ator Aguinaldo Camargo. Obrigada, Haroldo, por essa lembrança. E eu quero trazer para o Rui e perguntar para o Haroldo se por acaso você conheceu um grande coreógrafo que era o João Elísio. Lembra dele? Claro. Alô? É contra dele. Alô? João Elísio, ele foi um dos formadores, porque a brasiliana, que antes se chamava Teatro Folclórico Brasileiro, nasceu, como disse, de várias pessoas que tinham as mais variadas profissões, não tinha ninguém de academia, nada contra. Eram pessoas como todos nós. E resolveram, não sei porquê, sair dançando e fazendo companhia. E o João Elísio era um autodidata, era um improvisador, que criou uma escola, ele criou uma escola de dança brasileira, que depois foi seguida por muitos. Boa lembrança do João Elísio. João Elísio era de terreiro, não era? Também. Ele era de terreiro, ele era do candomblé, segundo o Abdias me dizia, e quando o Rui fala conosco e traz esse depoimento, eu me lembrei de João Elísio, que eu não tive a felicidade de conhecer. Obrigada por esse depoimento sobre João Elísio. E eu quero dizer que eu sou Elisa, eu estou aqui pelo IPEAFRO, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Eu sinto que eu estou voltando um pouco à casa, porque foi aqui, em São Paulo, que o IPEAFRO nasceu, na PUC de São Paulo, 1981, numa época em que ainda não se elegia nem o presidente e nem mais ninguém, porque só no outro ano, 82, teve eleições só para os congressos, o legislativo e o governo estadual. O presidente foi só muito depois. Então nós estávamos ainda na ditadura, quando o Dom Paulo Evaristo Arnes deu apoio ao Abdias para essa proposta de se criar um Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros dentro da PUC de São Paulo. O projeto era trazer o acervo do Abdias para cá, o acervo é muito grande, e criar um centro de estudos com infraestrutura, com biblioteca, com centro de referência. Não foi possível na PUC e nós tivemos que ir ao Rio de Janeiro. Então, em 1984, nós nos constituímos no Rio de Janeiro como uma associação sem fins lucrativos. Então, nós, do IPEAFRO, estamos fazendo este ano 30 anos. Como o Cristiano lembrou, o Teatro Experimental do Negro faz em outubro, 13 de outubro, 70 anos. E 30 mais 70 dá 100
do centenário de Abdias. Então, nós estamos com a numerologia, pelo menos, nos favorecendo. Eu sei que meu tempo é muito curto, mas eu gostaria de trazer para vocês um pouco do nosso trabalho, do IPEAFRO. Vimos nos dedicando a essa questão que o Rui falou. Nós queremos, a partir desse acervo de Abdias, que é um acervo bastante extenso, tanto documental como também artístico. Por quê? Porque o Teatro Experimental do Negro, em 1950, assumiu um projeto que emergiu do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que o Teatro Experimental do Negro organizou. Essa proposta do primeiro Congresso do Negro Brasileiro foi da necessidade de um museu de arte negra. Para quê? Para discutir o que é estética no Brasil. E não só no Brasil, como também a questão da estética moderna mundial. Tinha atuação em duas frentes. Primeiro, trabalhar com artistas plásticos negros no sentido de tirá-los, de tentar libertá-los daquela prisão que é a ideia de uma artista negro que vai ser primitivo, que vai ser sempre um naif, um ingênuo, né? Aquelas categorias, o folclórico, né? Aquelas categorias que diminuem o que é o significado da matriz africana e da cultura negra. E ele fazia isso junto não só aos artistas negros, como também dos artistas plásticos do mundo da arte do Brasil. Então, nós temos uma coleção de obras doadas de talvez os artistas plásticos mais renomados daquela época. Desde Alfredo Volpi, Manabu Mabi, Anabela Geiger, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Abés, enfim, este acervo de obras doadas por estes artistas representa o esforço do Teatro Experimental do Negro de discutir o que é estética. Então, é mais do que a ideia de você chegar e falar sobre uma influência, sobre uma contribuição. Porque o que o Teatro Experimental do Negro vinha dizer é que, diferente da ideia da Semana de Arte Moderna, que via uma contribuição, que via uma presença e onde os intelectuais brancos de elite apropriavam essas imagens e as usavam dentro de sua interpretação de uma modernidade que eles pensavam, o Teatro Experimental do Negro vem e diz: nós pensamos também a estética. Nós, negros, pensamos a estética a partir de uma matriz, de uma tradição muito rica. Então, é por isso que eu vesti este vestido aqui hoje. Quando vocês viram aquele primeiro vídeo, aquele canto de Mãe Menininha, era no momento que nós estávamos enterrando as cinzas do Abdias, lá na Serra da Barriga. Eu usava este vestido como usei em outras ocasiões. Por quê? Porque este vestido é algo que representa essa matriz de estética africana, porquanto traz uma simbologia estampada em tecido, que passa a ser o quê? Uma escrita africana. Aí nós vamos voltar ao século XIX, quando o grande fundador da historiografia e da filosofia ocidental, nosso Hegel, diz que as civilizações africanas não existem como civilizações e que a África não tem história. Por que é que a África não tem história? Porque não tem escrita. A África é uma cultura, para eles, unicamente oral. Nós hoje sabemos que precisamos valorizar a oralidade, mas daí para negar que existe escrita na África é um pulo muito grande, inclusive porque a escrita começa na África e com os antecedentes dos hieróglifos egípcios, e você tem escrita na África de diversas maneiras.